Essa é uma aula de retas paralelas cortadas por uma transversal. Nela a gente vai discutir um pouco como que é feita essa construção aí, quando que essa situação acontece e quais as particularidades dos ângulos que são formados aí nessa situação. Então, para começar, eu vou partir dessa reta R aí, que está na tela, aqui um pouco mais para cima, eu vou traçar ela. E aí eu vou chamar essa reta nova que eu tracei aí de S. Então, do modo que eu tracei aí, eu sei que o R é paralelo a S. A reta R é paralela à reta S. Aí agora eu vou traçar uma outra reta aqui, que eu vou chamar de T, que ela é aí concorrente à reta R e à reta S. Eu vou recortar aqui esse ângulo aqui embaixo, para mostrar uma característica dele aqui. Interessante é que assim, ó, eu recortei esse ângulo aqui de baixo, e eu vou desenhar então quais são os ângulos que eu tenho nele aí. Eu tenho aqui, eu vou marcar esse ângulo aqui em vermelho. Então eu tenho esse ângulo vermelho aqui. Que como é oposto pelo vértice desse outro aqui de baixo, e oposto pelo vértice é um assunto que já consta numa aula anterior aí, então eu sei que ele tem a mesma medida, que ele é o mesmo ângulo aqui, né? Então eu sei que ele tem a mesma medida. E esse outro ângulo aqui, eu posso fazer o mesmo raciocínio, concluir que esse que eu estou pintando de azul aqui tem a mesma medida do ângulo oposto pelo vértice aqui do outro lado. Aí eu vou copiar de novo essa imagem aqui. Vou tirar ela de novo do lugar. E o interessante é o seguinte, a gente tirou essa imagem aqui de baixo, desse encontro original aqui do encontro entre R e T. E se eu transferir ela para cima, a gente percebe que ela encaixa perfeitamente no encontro de S e T. Isso significa que os mesmos ângulos são encontrados no encontro de R e T e de S e T. Essa é a informação mais importante dessa aula, e você lembrar que numa configuração de quando a gente tem duas retas paralelas e uma concorrente a ela, esses ângulos aí que estão pintados em vermelhos, têm todos a mesma medida, assim como os ângulos que estão pintados em azuis têm todos a mesma medida entre eles, né? E vamos só agora evoluir um pouquinho o nosso vocabulário matemático. Primeira coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte, que quando a gente tem essa situação, esses dois ângulos que eu estou pintando em verde, ou seja, ângulos que ocupam exatamente a posição em cima e embaixo, exatamente a mesma posição aqui no cruzamento de R e T e no cruzamento de R e S, a gente chama esses ângulos aí de ângulos correspondentes. Além disso, eu posso dizer aqui, eu vou pintar esse ângulo verde aqui dos dois lados. Essa dupla de ângulos aqui, ou essa dupla de ângulos aqui, ó, que eu vou pintar com outra cor, a gente chama de colaterais internos. Colaterais porque eles estão do mesmo lado aqui, né? Se eu prestar bem atenção, esse que eu pintei mais de roxinho aí está do lado direito, o que eu pintei de verde está do lado esquerdo. Então eles são colaterais internos, do lado de dentro aí, entre as duas retas paralelas. E mais, a gente pode dizer que os ângulos colaterais internos são sempre suplementares. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu vou pintar esses dois pares aqui, ó. Esses dois pares rosa. Eu vou pintar esses dois ângulos rosas aí, esse par de ângulos rosa, e vou pintar também esses dois de fora aqui desse roxo. E eu digo que esses dois pares de ângulos são pares de ângulos
colaterais, porque assim, esse mais escuro está do mesmo lado, os dois rosas estão do mesmo lado, então são colaterais externos. E esses pares de ângulos são também suplementares. Além disso, eu posso ainda falar, por exemplo, que esse ângulo aqui, que é o que a gente sempre está começando, que eu estou pintando em amarelo, ele tem a mesma medida, como a gente viu lá atrás. Da mesma forma, esses dois ângulos aqui que eu estou pintando, de vermelho aí, mais escuro, eles também têm a mesma medida. E o interessante é que eles têm um nome para eles também, um nome apropriado para esse tipo de combinação. Eles são ângulos alternos internos. E cada par de alternos internos tem sempre a mesma medida. Terminando as nossas nomenclaturas aí, eu vou pintar esse ângulo aqui de fora e esse outro ângulo aqui de fora desse azul mais claro aí, mais brilhante. E da mesma forma, esse ângulo aqui de fora, que eu estou pintando esse lilás aí, e esse ângulo aqui de fora. Esses são ângulos do lado de fora da região entre as retas RS, então eles são ângulos externos e alternos, né? Cada um de um lado da reta T. Então esses ângulos, essa combinação de ângulos a gente chama de alternos externos. Lembrando que os alternos externos têm também mesma medida. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.